Vamos ler Salmo 19. Todo mundo, vamos ler junto até o versículo 6. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes em toda a extensão da terra, e as suas palavras até ao fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, que é qual noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus, e o seu curso até a outra extremidade deles, e nada se furta ao seu calor. Senhor, nós temos lido a tua palavra e pedimos que a unção da mesma possa nos abençoar nesse instante. Nós cremos que tudo aquilo que está escrito nesta Bíblia é a verdade, é a palavra do Senhor. É o pensamento do Senhor expressado em forma de letras. E o Senhor disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Nós estamos crendo e confiados nisso, ó Deus, nesse instante, e pedimos que o teu grande Espírito Santo, grande ensinador, mestre e guia, possa nesse instante nos guiar a pastos verdejantes, a alimentos espirituais, para que as nossas almas sejam alimentadas com o pão do céu. No nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Amém. Podeis vos assentar. Em poucos minutos, eu espero expressar para vocês aqui um pequeno assunto, que será apenas uma introdução para o culto de domingo à noite, se o Senhor nos permitir. De acordo com este livro dos Salmos, este que nós acabamos de ler, se você for seguir a leitura, você vai entender que a lei do Senhor é perfeita, refrigera a alma, o testemunho do Senhor é fiel, dá sabedoria aos simples, os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração, e o mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro. Onde encontramos estes mandamentos, preceitos, juízos, justiça, fidelidade de Deus? Onde encontramos isto? Em sua palavra. Aonde encontramos sua palavra? Você diz bem, nestes 66 livros, não é isso? É onde está expresso a palavra de Deus. Nós vamos entrar um pouquinho mais fundo nesta noite para fazer aqui uma introdução, porque eu desejo vos falar de algo da qual nós temos aprendido pelo sétimo anjo de Apocalipse 10:7, que esta Bíblia é a terceira Bíblia de Deus, a terceira. E, de acordo com a revelação das Escrituras, que Deus tem enviado neste tempo de restauração de todas as coisas, antes de Deus ter esta Bíblia na terra, Ele primeiro tinha uma Bíblia no céu. A mensagem do sétimo anjo revela para a Igreja de Cristo a palavra de Deus no zodíaco que Ele colocou no céu. Isto será apenas um assunto introdutório. Vamos nesse instante fazer um pequeno teste de QI para analisar um pouquinho o nosso quociente intelectual. Vamos ver isso? Isto é feito nas aulas, né? Nas escolas fazem determinados testes para os alunos, para ver até onde estão indo a cabeça deles, o entendimento deles a respeito dos seus aprendizados. Você vai tirar sua carteira de motorista e eles te dão um teste para saber como você imagina as coisas, até que ponto você pode captar uma imagem, uma cena misturada na outra, e para ver se você está capacitado para dirigir ou não. Nós vamos para o primeiro capítulo da Bíblia Sagrada nesse instante. Eu quero que vocês abram sua Bíblia aí,
no livro de Gênesis, no capítulo 1, porque tudo está no princípio. Tudo que acontece hoje de bom ou de ruim teve um princípio e está registrado no livro de Gênesis. Por isto, ele é o livro semente, é o livro dos começos. Gênesis capítulo 1, versículo... Deixe-me ver aqui, que às vezes eu cito antes, vocês encontram primeiro do que eu. Gênesis capítulo 1, versículo 14. Gênesis 1, 14. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e a noite, e sejam eles para sinais, e para tempos determinados, e para dias e anos. É assim que está na sua Bíblia? Não é isso? Bem, pule um pouquinho para o versículo 16. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. Quem? O Criador. Não foi um Big Bang, não foi uma grande explosão, não foi apenas uma obra do acaso. Teve um Criador para fazer as coisas. Agora, o teste será este. Você encontra aqui, nestes elementos que Deus criou, eles tinham uma missão a cumprir. Destas 4 coisas apresentadas neste versículo, um deles parece estar fora do seu lugar. Parece conter um equívoco aqui correspondente às outras coisas. Qual deles? Você pode responder, pelo menos para si mesmo, o que parece que está fora da lógica, que na verdade se torna um paradoxo. Algo que está além da compreensão, além do entendimento, algo que, bem, não pode ser, é incrível, mas na realidade está aí. O que é isto? Eu vou repetir de novo o versículo para ver se vocês captam isso. E também as pessoas depois na gravação. Você não vem para a igreja apenas para ouvir um belo sermão e ir embora dizendo, puxa, foi falado tão bonito. Não, nós não temos palavras bonitas, nem estamos aqui descobrindo coisas novas. Estamos apenas transmitindo o que o mensageiro de Deus já nos trouxe. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles, aqui está a finalidade, para sinais, tempos determinados, dias e anos. 4 coisas estavam determinados para esses luminares fazerem. Destas 4, você pode dizer qual deles está, parece que, em desacordo com os outros? Pela lógica, os sinais. Os sinais. Qualquer estudante, qualquer pessoa que pense no Sol, na Lua, procure saber as finalidades desses astros, dos planetas e todas essas coisas, vai ver que tudo está bem quando é falado sobre tempos determinados, dias e anos. Porque tudo bate corretamente. Os 365 dias e algumas horas que a Terra faz em torno do Sol, aquilo marca um ano, exatamente um ano. A rotação da Terra de 24 horas e poucos minutos, creio, para dar ali o dia e noite perfeitamente, essas coisas. A sua rotação, a translação, o movimento que ela faz em torno de si mesma, para que 12 horas fique na escuridão uma parte, as outras 12 no claro. Tudo isso. Tempos determinados, dias e anos. Mas aqui foi falado também que esses luminares foram colocados ali para sinais. Sinais. E sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Qualquer pessoa sabe disso.
que os corpos celestes falam de dias, meses, anos, estações, tudo que é correspondente com o tempo, porque eles ficaram para marcar isto, o tempo. Mas por que disse Deus que estes corpos celestes serviriam de sinais? Dependendo da tradução da Bíblia, onde está a palavra sinais, se você pegar a tradução da Bíblia para o inglês, a palavra aqui é S-I-N-G, não sei a pronúncia, se é sign, como que se pronuncia isso? Alguém sabe? Vocês estudaram inglês. S-I-G-N, S-I-G-N, sign, é sinal. Bem, esta palavra, literalmente, a tradução dela, ela tanto serve para sinais ou sinal, como signo. Esta é a tradução, correta? Signo ou sinal. Bem, se você então ler agora isto, você vai ver. E sejam eles para signos, para estações, para dias e anos. E este era o efeito, tanto para signo ou sinal, é a mesma coisa. Estes corpos celestes, Deus os colocou no firmamento para sinais, ou como um signo ou um sinal, é a mesma coisa. Você vai aprender neste culto introdutório, porque no próximo culto, se o Senhor permitir, nós teremos aqui o quadro dos corpos celestes, na medida que eles estão no firmamento. O profeta de Deus para esta era, ele disse em uma de suas mensagens: o sinal tem uma voz. Cada sinal tem uma voz. Ou cada signo que é apresentado tem uma voz. Você vai caminhando por aí, vai dirigindo, seja o que for, e está lá na frente um sinal. Aquele sinal, ele tem uma voz, ele tem uma mensagem. Pare, vire à esquerda, sentido obrigatório, parada proibida, proibido estacionar. Está um signo ou um sinal ali. Mas você aprendeu, por isso que você foi para a escola, para poder tirar sua habilitação, para ser habilitado. E você aprendeu a decifrar os signos e os sinais. E quando levamos isto para o lado espiritual, aqueles que não souberem a voz de cada sinal e de cada signo, apenas dizem: é um belo quadro, é uma bonita moldura, apenas isto. E nada mais. Erra toda a estrada, erra todo o caminho, por não saberem decifrar o signo que foi colocado na sua frente, por não saber a voz do sinal. A mensagem, o sinal, a maioria de vocês já leram o sinal. O profeta diz: o sinal de Deus para os seus filhos é o Espírito Santo. A besta, o anticristo, ele tem um signo, um sinal com o qual marca as pessoas. O sinal da besta, o do anticristo. Deus também tem o seu sinal, tem o seu signo para marcar seus filhos. Este é o Espírito Santo. Veja, mas existe um signo ou uma figura para ilustrar o Espírito Santo. Você sabe que existe. Existe um signo ou um sinal que mostra o Espírito Santo. Vamos para as Escrituras, vamos ver se você volta para tempos antigos juntamente comigo, para poder entender muitas coisas hoje. Nas ribanceiras do Jordão, ali estava o profeta João Batista, o primeiro precursor enviado para manifestar a palavra na terra, introduzir a palavra na terra, que era Deus em carne, Cristo. E quando ele o fez, quando ele apontou aquele homem simples no meio dos outros, ele não tinha beleza, não tinha formosura, mais do que ninguém, não se destacava no meio dos outros, era um homem comum como os outros. Mas, no entanto, existia um sinal que representava aquele homem, uma placa indicativa. E João Batista, quando disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele viu o sinal, ele viu a voz do sinal,
ele viu o signo que representava aquele sinal. Lá no Rio Jordão, o signo veio em forma de uma pomba, na forma corpórea de uma pomba. Aquilo era a plenitude, a essência, Deus, o Espírito Santo, vindo habitar em plenitude. E aquele signo, aquele sinal, trouxe uma mensagem: este é meu filho amado, no qual eu tenho prazer de habitar. Paulo, na frente, diz: Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Amém? Isto é a Bíblia de Deus. No dia de Pentecoste, este mesmo Espírito Santo, ele foi mostrado por um sinal diferente, por um signo diferente. Não era mais uma pombinha batendo asas. Os apóstolos, quando viram, não viram como João viu. Eles viram línguas repartidas de fogo, como uma língua de fogo repartida sobre eles. Em cada um deles veio uma faísca, vamos dizer assim, uma lingueta de fogo sobre cada um deles. Aquilo era como signo ou um sinal, e aquele sinal trouxe uma voz, e a voz do sinal no dia de Pentecostes já foi diferente daquela que João viu. Esta, no dia de Pentecostes, quando começou a mostrar a mensagem que trouxe, disse para as pessoas que estavam crendo então na pregação que apontava para o Messias. Esta voz disse através de Pedro: arrependei-vos e cada um de vós sedes batizados em nome de Jesus Cristo. Amém? O sinal sempre traz uma voz. 3.000 pessoas. Eles não viram o signo. Não. Eles estavam lá fora, eles estavam na rua. Este sinal ou este signo veio dentro, lá no cenáculo, de portas fechadas. Mas, no entanto, eles compreenderam a voz do sinal quando a ouviram. Veja, antes de Deus ter um homem aqui na terra, ele encheu o firmamento com sinais, com signos. Em cada signo existe uma mensagem e uma voz. Parece uma pregação tanto quanto diferente de tudo que as pessoas estão acostumadas a ouvir. Porque os meus amigos evangélicos, creio que muitos deles estão me ouvindo nesse instante, têm ensinado para as pessoas, têm pregado nas praças, nos trens, nos rádios, nos seus panfletos, que o signo é do diabo, que é coisa do diabo. Eles não sabem que estão falando de algo da primeira Bíblia de Deus. Mas por que diz que é do diabo? Porque durante anos e anos e anos, o diabo deturpou na mente das pessoas o sentido original do que é o zodíaco. Assim como hoje não se tem respeito por esta Bíblia, pela terceira Bíblia, assim como não se tiveram respeito com a segunda Bíblia, e a invadiram, e atiraram as suas pedras brilhosas que tinha no seu revestimento, para fazerem calçamentos de rua, para ornamentar o palácio do califa. Todas essas coisas não tiveram nem respeito, profanaram. A mesma coisa fizeram com a terceira Bíblia, durante esse tempo que ela está na mão das pessoas. Tem valor de nada, de um jornal dentro das casas. E aqueles que dizem que a gostam, que a amam, que a veneram, procuram obedecer, procuram seguir a voz que está contida nela? Não. Do mesmo jeito foi com a primeira Bíblia. O diabo deturpou o sentido de tudo aquilo e influenciou as pessoas para consultarem os astros. E fizeram daquilo religião, formaram nisso as suas doutrinas. E ao invés de adorarem a criatura, ao invés de adorarem o Criador, adoraram aquilo que ele criou. E se prostraram diante do sol, da lua e das estrelas. E foram amaldiçoados por isso na Bíblia Sagrada. Só que para poder eles se prostrarem diante do sol, da lua e das estrelas, antes disso, eles sabiam, seus pais, seus antepassados sabiam que no céu, no firmamento, existia uma mensagem divina. E eles então tiraram a adoração do Criador para as coisas que foram criadas. Se levássemos isso para os dias de hoje, você vai ver que é a mesma coisa. O signo ou sinal
é algo que anuncia uma mensagem. Deus não faz nada aqui na terra sem antes mostrá-las no céu. Talvez nos perguntemos, por que Deus colocaria sinais nas estrelas? Quem poderia ouvir o Evangelho das estrelas? Ah, o Evangelho das estrelas. Este Evangelho das estrelas, ele é tão correto, ele é tão seguro, ele é tão perfeito, que primeiro ele foi pregado nas estrelas, e depois, quando ele foi pregado aqui na terra, o mesmo Evangelho, Deus usou homens e disse que estes homens eram estrelas. Vocês estão lembrados de Apocalipse? E vi, na visão de João, e vi em sua mão direita 7 estrelas, que são os 7 anjos enviados às 7 igrejas. Por que Deus usou estrelas como sinais? Representando aqueles homens. Porque aqueles 7 mensageiros enviados às 7 eras da igreja, eles representam estrelas. Ou as estrelas é um tipo deles, que o evangelho primeiro, a mensagem primeiro foi pregado nas estrelas, nos astros, no firmamento. Veja, teria as constelações celestes do firmamento alguma relação com a história da humanidade? Teríamos isso? Ora, Deus tinha um plano para o planeta Terra. Não importa se as pessoas pensem, sonhem com outros planetas, com outros seres interplanetários, com planetas que possam ter vida como a Terra. Pensem, imaginem, sonhem da maneira que quiserem sonhar. De acordo com aquilo que cremos nesta Bíblia de Deus, o plano de Deus era para este pequeno planeta Terra, esta terceira pedra, dessa estrela amarela de terceira grandeza. Bem, o plano de Deus era para esta terra. Ele tinha uma obra a realizar aqui. E antes de haver um ser pensante, que raciocinasse, que imaginasse, veja, que pudesse escolher ou rejeitar alguma coisa, antes de haver um ser criado aqui nesta terra, Deus registrou a história desta humanidade, o seu plano da redenção todo no firmamento, antes de haver o homem criado aqui. Todo o evangelho estava registrado no céu. Isto você não escuta fácil, por aí afora. Quando Deus faz uma obra na terra, Ele primeiro mostra no céu. De acordo com Gênesis 1, versículo 14, onde você leu, e o versículo 16, os corpos celestes teriam as funções de marcar as estações e os tempos, e seriam também como sinais. Veja, não é que Deus precisasse de um calendário. Deus não precisa de calendário, mas porque antes de criar o homem, Ele já colocou esses luminares para marcar o tempo. Porque Ele sabia de antemão que este homem criado ia sair de nada disso, porque ele foi criado imagem e semelhança de Deus. E eu não posso acreditar que a imagem e semelhança de Deus possa ser imperfeito, com dores, com envelhecimento, com queda de cabelo, com rugas, nada, nem um mau pensamento, nada. Era perfeito, como era perfeito seu Pai. Por isso ele podia vir na viração do dia e ter companheirismo com o homem no Éden. Vem? Agora o plano de Deus foi esse no início, e Ele terminará cumprindo esse plano. Por isso que antes de levar este povo para as alturas, desce a estatura completa de Cristo, as 7 naturezas do Cordeiro, para levar o homem à posição de origem, como era no Éden. Um Deus, um pequeno Deus, aqui na terra. O que aprendemos em cultos passados, sobre o Deus da terra. Mas veja bem, Deus não precisava de um calendário, mas Ele colocou esses astros antes do homem estar na terra, porque Ele sabia que íamos precisar disso. Do mesmo jeito, o evangelho primeiro foi colocado lá, e Ele direcionou os nossos primeiros pais a estudarem as estrelas, a ouvir o evangelho das estrelas. Foi assim com os nossos primeiros pais. Primeiro eles tiveram que ouvir o evangelho das estrelas. Depois, quando o diabo deturpou, porque o diabo veio de cima, ele sabia disso,
Vem? Lembra Apocalipse, que diz que ele trouxe a terça parte das estrelas? Qualquer um sabe disso, que aquilo representava os anjos que se rebelaram no céu, e a terça parte veio com ele. Mas por que é chamado de estrelas? Por que é chamado de estrelas? Isto é como signo, é como sinal. Aqueles anjos não são outra coisa a não ser mensageiros de Lúcifer aqui na terra, pregando a sua mensagem maléfica, encaminhando as pessoas para o erro, para o inferno. Mas por que estrelas? Porque o evangelho original, o primeiro evangelho, foi pregado nas estrelas, nos sinais que Deus colocou no firmamento. Mensagem, manifestação dos filhos de Deus. Parágrafo 55. Quando Deus fala uma palavra, está terminado. Deus não existe em tempo. Por isso que quando ele colocou as luminárias e disse que seja para estação e tal, não era para ele não precisa disso. O tempo é para o homem caído ainda. O homem depois do pecado. Porque depois, quando você voltar para o seu estado original, você não vai mais contar tempo, porque o tempo deixa de existir depois do milênio. 1000 anos ainda é o espaço de tempo, mas depois dos 1000 anos, depois do grande julgamento de trono branco, entrará de novo a eternidade, sem tempo, sem dias, sem anos, sem existir isso. Quando Deus fala uma palavra, está terminado. Deus não existe em tempo. Ele não tem nem um minuto a menos de tempo do que quando ele fez estes astros. Quando ele disse, haja luminares, fica ali tal constelação, a outra fica naquela posição ali, tem um significado, tem uma voz, tem uma mensagem em cada uma dessas constelações. Veja, daquele tempo até hoje, Deus não tem um minuto a mais nem a menos. Ele permanece eterno. Isso é tremendo, irmãos. Não, ele não se acrescenta dias a Deus. Ele não está mais velho hoje do que quando ele disse, haja luz. Haja luz. Não. Ele continua o mesmo. Veja. O tempo. Ora, quando ele falou isto, ele continua sendo Deus. Não existe tempo para ele. Mensagem, manifestação do Filho de Deus, parágrafo 55. É por isso, meus amigos, que antes de ter alguém aqui na terra para contar o tempo, de acordo com estes luminares, antes de haver uma pessoa para adorar a Deus, ele pegou sua palavra, ele pegou o seu evangelho e registrou no céu. Registrou esta mensagem no firmamento. E foi o primeiro evangelho pregado para os seres humanos aqui na terra. Eles obtiveram do firmamento. Ora, pense um pouquinho comigo. Quando foi escrito o livro de Jó? É o primeiro livro a ser escrito. Ele foi escrito antes do Gênesis. Agora, se você pegar a história da humanidade, do Éden até a saída, até o Êxodo, saindo do Egito, através do profeta Moisés, quantos anos tinham passado? Quase 2000 anos. Não sei a data exata agora, não tenho agora a anotação disso, mas foi quase esse tempo. E durante esse período, de onde eles aprenderam as coisas? Com o que eles aprenderam? Antes de Moisés escrever o Gênesis, ele escreveu o livro de Jó. É o livro mais antigo da Bíblia. E no livro de Jó está falando das constelações, está falando do sete estrelas, está falando do Orião, está falando da Ursa Maior, está falando do caminho da serpente no espaço, que é uma constelação também com este nome. Tudo isso no livro de Jó. No outro culto entraremos neste assunto. Mas vocês acham que Davi falou estas palavras por quê? Isto que você leu no Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus. Que glória é esta? Era o evangelho de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus. E o que mais, Davi? E o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Não é bonito isso?
Vocês querem ver este evangelho do firmamento no Antigo Testamento mostrado agora no Novo Testamento? Veja, se você tem aí a sua Bíblia, Romanos capítulo 1, versículo 20. Romanos capítulo 1, versículo 20, está aqui. Veja o que Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, veja, está falando agora de criação, porque as suas coisas invisíveis, aquilo que você não vê, as coisas de Deus que você não vê, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Profundo, não é? As coisas invisíveis de Deus, desde a sua criação, tanto o seu eterno poder quanto a sua divindade, a divindade de Deus, o poder de Deus, podem serem vistas, observadas e ainda entendidas. Como? Através de quê? Por um grande pregador? Não, através das coisas que ele criou. Acha que isso é pouca coisa? Ah, se o mundo soubesse o que Deus tem criado, como vão pensar? Sim, eu nem terminei de ler. Para quê? Quem tem ainda sua Bíblia aberta sobre esse capítulo aí? Para você vai ver. Cite o restante deste versículo. Faltou uma palavrinha. Não é isso? Romanos 1:20. Para que eles fiquem inexcusáveis. O que é isso? Não haverá desculpa para este mundo. Não haverá desculpa. Os pregadores se preocupam, gente. Ah, tem que se pregar o evangelho, viu? As irmãs do ciclo de oração vai sair amanhã de casa em casa. Tem que ganhar o mundo para Cristo, tem que ganhar o Brasil para Cristo. Vamos ganhar Morato para Jesus. Aonde? Não, fulano morreu, você vê? Morreu sem conhecer a Deus, ninguém foi lá pregar o evangelho para ele. Ora, eu lembro agora de Marilyn Monroe. Acho que é assim o nome daquela mulher, daquela atriz. O primeiro símbolo sexual do mundo, de Hollywood. Marilyn Monroe. Mais ou menos isso, a pronúncia do nome daquela atriz loirinha. O mundo inteiro conhece. Dizem que ela se suicidou. O profeta de Deus disse: não, ela não se suicidou. Porque ele disse antes, ele viu, ele teve a visão sobre ela. E ele disse: se eu gostaria de ter chegado lá alguns segundos ou alguns minutos antes daquela mulher partir. Ele conta toda a vida dela, o porquê ela chegou àquele estado, àquela situação. O mundo inteiro hoje diz que ela se suicidou. O profeta disse: ela não se suicidou. Disse: ela morreu tal hora, assim, 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 assim. Disse: eu gostaria de ter estado com ela. Eu gostaria de ter estado com ela alguns momentos antes de sua partida. Ela era uma solitária, uma sozinha. Não suportou a fama e tudo mais. E é tanta coisa, uma série de coisas. Qualquer dia, quem sabe, entraremos neste assunto com mais detalhe, não é? Com mais profundidade, para você ver o que pode acontecer com o ser humano quando não é compreendido, quando não é aceito, quando não é entendido, mesmo colocado num pedestal. Mesmo colocado num pedestal. Porque às vezes a crítica mata e o elogio também mata. E você tem que saber dosar uma coisa e saber para não ser uma bexiga, né? Cheia, qualquer coisa, qualquer preguinho estoura. Um elogio fica desse tamanho. Quando recebe uma criticazinha, não vou mais não, faço mais não. Me criticaram, não é? Mas veja bem uma coisa. Mas eu estava falando que o mundo religioso está preocupado a pregar. E essa preocupação, o que é que tem feito? É Deus que tem colocado em seus corações essa preocupação? Não, senhores. Esta inspiração de querer fazer o trabalho, de querer pregar o Evangelho de Cristo, não é uma inspiração divina. Parece até uma afirmação irresponsável. Mas se fosse uma inspiração divina, eles pregariam a verdade como ela é. Se fosse uma inspiração do Espírito Santo, as nossas amigas, as irmãs, as mulheres não estariam na plataforma. Sendo que a Bíblia de Deus diz: não permito que a mulher ensine. Então o que é que acontece? Que querem fazer? Com medo do povo se perder? Não, senhores.
movimentos e mais movimentos, vamos fazer uma marcha para Jesus. E ali o povo da cidade vai, isso é para ganhar, é para representar a Cristo? Não. Você não vê ali uma marcha para Jesus, você vê um bando de adolescentes revoltados, com um sistema religioso ainda. Viu? E traz para dentro do evangelho, entre aspas, para dentro da igreja, o rock, a moda, a licenciosidade, o pecado, os gritos, as danças, e se comportam como qualquer um lá do mundo, e você não vê nenhuma diferença deles marchando para o Jesus deles, ou de um grupo de pessoas no campo de futebol aplaudindo Corinthians, São Paulo, ou seja o que for, ou outros em um ambiente ali com cabeludos, drogados, fazendo maior barulho com seus metálicos, e ele chegou a desmaiar no delírio em suas devassidões. Não tem diferença. Não são ovelhas seguindo a voz do bom pastor, são cabritos pulando nesse ritmo louco do mundo, sendo chamado de gospel, de evangelho e tudo mais. Ninguém morre sem conhecer a Deus. Ninguém morre sem conhecer a Deus. Deus não chama o homem a julgamento sem antes lhe advertir. Deus seria injusto se deixasse o homem ser atropelado na avenida. Morreu bêbado, morreu em pecado e não conhecia Jesus. Ele conheceu sim, ele teve a sua oportunidade, viu? Porque está ordenado ao homem morrer unicamente uma vez. Depois disso vem o juízo. Deus seria injusto, ele não seria Deus se ele tirasse um homem, uma mulher desta terra, deste corpo, e o levasse para o julgamento sem antes ter lhe dado uma oportunidade. A oportunidade é aqui, é neste mundo, é enquanto se está nesse corpo, nesse tabernáculo de carne. Deus não chama ninguém desta terra sem antes lhe advertir. Depois que Deus dá a advertência, como eu não sei. Pode ser através de um programa de rádio, pode ser através de um culto, pode ser que ele passe aí na frente e escute justamente uma palavra que mexa com ele. No entanto, ele não dá valor àquilo, não acredita, descrê. Mas Deus tem que dar uma oportunidade para cada ser humano que pisou neste planeta Terra. E aquele que nunca ouviu uma mensagem, nunca ouviu uma pregação, que hoje é até impossível alguém não ver, alguém não ouvir, tem aí os astros, as estrelas, viu? Está aí o sol, a lua, as estrelas, os planetas, tudo que Deus criou, flores. Se existe uma criatura, uma criação, é porque houve um Criador, e cada sinal, cada signo tem uma mensagem, traz uma voz. As pessoas que não querem ouvir, viu? Sempre está aí para acontecer isto. No dia do juízo, ninguém vai dizer: Senhor, eu não sabia da tua existência, eu não sabia que isto era verdade. Paulo disse: o seu divino poder, a sua divindade, as coisas invisíveis, as grandezas de Deus que você não vê com seus olhos naturais, elas podem ser sentidas, compreendidas, vistas e cridas através das coisas que Ele criou. Amém? Nós estamos encerrando já este pequeno patamar para o culto seguinte, a respeito do zodíaco. Veja, Romanos capítulo 8, versículo 19. Vamos ainda aqui para o livro de Romanos, capítulo 8, versículo 19. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Veja, porque a ardente expectação da criatura. O que é a criatura? É as coisas que foram criadas. Vê? Esperam a manifestação dos filhos de Deus. Isto é a Bíblia. Agora vamos ver o que nos disse o mensageiro. Ele pregou a mensagem com este título: Adoção, creio que é parte 4. 2. Manifestação dos filhos de Deus. Logo no início desta mensagem, no parágrafo 28, ele diz assim:
Com ardente expectação, toda a criação está esperando pela manifestação. Vem a manifestação. O que é a manifestação? Ser conhecida. Ele faz a pergunta e responde. O que é a manifestação? Ser conhecida. Encerraremos por aqui. Foram algumas coisas que me veio no trem, poucas anotações para termos esse culto, não é? Introdutório. Agora, veja o que o profeta fala a respeito deste versículo. Com ardente expectação, toda a criação está esperando pela manifestação. Vem a manifestação. O que é a manifestação? Ser conhecida. O mundo conhece o quê? As pessoas conhecem a Deus. As pessoas conhecem a criação de Deus. Se a primeira Bíblia de Deus foi o zodíaco, ele colocou no céu, no firmamento, e o chamou, e todo mundo chama de zodíaco. No livro dos Salmos faz menção a isto. O livro mais antigo, que é o livro de Jó, faz menção às constelações do zodíaco. O povo conhece. Como é que as pessoas conhecem? Pergunto para qualquer pessoa. O que é o zodíaco para você? Ah, é o horóscopo, que todo dia eu escuto na rádio. Eu não vou trabalhar sem ouvir o horóscopo. Não é assim? Tem mulher que não tem, toda semana tem que comprar uma determinada revista, porque ela tem o horóscopo de toda semana, né? E tem programas de rádio que é horário de pico do programa, é a hora do horóscopo, a hora do horóscopo. Aquilo é um pecado terrível, um pecado tremendo. Entraremos nisso no próximo culto. O que é isto? Deturparam o original. Veio? Tiraram da sua posição. Fizeram justamente o que não deviam. E aí você vê os cartomantes, os astrólogos e tudo isso baseado no zodíaco. Como você encontra charlatões, hipócritas, ladrões, homens efeminados, homens com 2, 3 mulheres, com esta Bíblia, pregando o Evangelho, enriquecendo às custas da Bíblia, às custas do Evangelho, tomando o povo, enganando o povo, com esta Bíblia, com a terceira Bíblia. Agora imagino que não fizeram com a primeira. A mesma coisa, é exatamente igual. Por isso que não tem jeito. É inferno mesmo. É condenação eterna mesmo para essas pessoas. Mas o profeta diz na manifestação do Filho de Deus, tudo está esperando, a criatura como um todo está esperando com ardente expectação a manifestação do Filho de Deus. O que é isto? A manifestação do Filho de Deus não poderia ser para os irmãos do passado, os irmãos que já partiram, até aqueles que já saíram desta dimensão matéria e foram para a dimensão do Espírito. Eles estão aguardando ainda a manifestação do Filho de Deus. Vem? Tudo que existe. Quando você vê uma árvore secando, incêndio nas florestas, a natureza está gemendo, esperando isto. Isto tem que ser manifestado nos filhos de Deus, na igreja de Deus, no último dia, os eleitos do último dia. O profeta diz: essa manifestação não poderia ter vindo antes. Teria que ser no fim do tempo, quando os mistérios seriam revelados. E aí as coisas se chegassem a ser conhecidas, porque muitos morreram crendo sem conhecer. Eles creram em Deus, creram nos mistérios de Deus, sem ter visto as coisas, porque as coisas só poderiam ser vistas nos últimos dias, quando Malaquias 4, 5 e 6 se cumprisse, quando Lucas 17 e 30 se cumprisse, quando Apocalipse 10, 7 se cumprisse, era que todos os mistérios seriam abertos. E aí os filhos de Deus, no último tempo, saberiam de tudo o que aconteceu. Agora, por quê? Porque eles não conheceram, era para nós. Era para o último dia, no final da 7ª era da igreja. Antes nada disso poderia ser feito, poderia ser mostrado. No entanto, eles morreram crendo. Mas por não terem visto o que nós podemos ver nos últimos dias, eles estão dependendo de nós. E estão dependendo da igreja, dos trabalhadores da hora 1/10. Vem o que é a manifestação?
ser conhecida. Nós vamos encerrar com esta palavra. Ser conhecida. Conhecer. O que é isto? Ser conhecida. Pense na profundidade desta palavra. Ser conhecida. A profundidade que existe nisto. No tempo da manifestação dos filhos de Deus. Nesse tempo, os filhos tomariam conhecimento dos mistérios das 3 Bíblias de Deus. Tudo seria revelado nos últimos dias pelo 7º anjo de Apocalipse 10:7. O que você está ouvindo são mistérios que foram revelados pelo 7º anjo. Senão você morreria pensando que os signos, as constelações do firmamento é coisa maligna. No entanto, foi a primeira Bíblia de Deus. No tempo da manifestação dos filhos de Deus, esses mistérios chegariam ao conhecimento. Enquanto o mundo continua se vangloriando dos feitos do passado, aconteceu isso, Deus fez isso no passado, abriu o mar vermelho, fez aquilo outro. Os filhos de Deus recebem, estão prontos, de cabeça erguida, absorvendo a revelação dos mistérios, e através disso eles recebem a sua maioridade. Sabe o que é isso? É a adoção plena, que só se encontra em cima do monte, como aconteceu com Cristo no monte da transfiguração. Ali estava a adoção do Filho de Deus, quando foi dito: a ele ouvi, vamos fazer aqui um tabernáculo para Moisés, outro para Elias. Eram grandes profetas, mas agora é ele. Deus pensou, o profeta falou, eu creio. Deus pensou, o profeta falou, eu creio. Tudo que o profeta fala, com certeza eu creio. Para estar com a palavra, não há outro meio. Um profeta sendo verdadeiro é Deus em um corpo humano, sendo ele a boca de Deus. Um profeta não comete engano, sendo ele a boca de Deus. Um profeta não comete engano. Deus pensou, o profeta falou, eu creio. Deus pensou, o profeta falou, eu creio. Ouvintes preciosos, nós estamos encerrando por hoje mais um programa, A Voz do Sétimo Anjo. Quem não tem o amor no mundo é nada. Nós prometemos voltar amanhã neste mesmo horário e emissora, se o Senhor nos permitir. Que é levada. Quem tem o amor sabe o caminho. A verdade encontrou e a certeza tem da vida. Ouvintes, Deus te abençoe. No nome de Jesus Cristo. Amém. Vai